O bate-papo de hoje aqui no canal é com a doutora Mari Lourdes Monteiro, que está trabalhando um tema bastante interessante na sua pesquisa. Olha só, conhecimento, atitudes e práticas de alunos de medicina e odontologia sobre biossegurança. Novamente a relação das duas áreas, da medicina e da odontologia. E aí, quando se trata de biossegurança, é de extrema importância trabalhar esse tema na pesquisa, doutora Mari Lourdes? Sim, bastante importante a gente tratar desse assunto desde a graduação, porque a biossegurança ela se refere a ações de proteção, de prevenção das pessoas que trabalham tanto no ambiente hospitalar como nas práticas de ensino. E o graduando, desde o início de suas práticas, ele já inicia se expondo a determinados riscos. E esse assunto ele precisa ser abordado desde a formação do acadêmico da área de saúde. E a biossegurança, como o próprio nome já diz, trabalha efetivamente a segurança na área de saúde para garantir que esses riscos ocorram, não é verdade? Então, como isso é trabalhado nessas pesquisas? Exatamente. Na área da saúde? Nós temos as convenções internacionais que tratam do assunto e indicam as principais metodologias de proteção para o trabalhador de modo geral. Hoje o conceito moderno, desde 2016, ele, no contexto do profissional de saúde, está incluído o estudante. No Brasil, desde 2005, nós temos a norma regulamentadora número 32 do Ministério do Trabalho, que define tudo que se deve ter e fazer no ambiente hospitalar em termos de proteção e prevenção a quem está lá. E o ensino na área de saúde, ele desde os seus primeiros momentos que o acadêmico entra nos cenários de prática, ele já está exposto a esses riscos. E a norma, ela se aplica a todos que estão em todos os serviços de saúde, do ponto de vista ambulatorial e do ponto de vista hospitalar. A sua pesquisa trabalha as duas áreas, medicina e odontologia. Como foi que a pesquisa viu, como foi que ela identificou, como vem sendo trabalhada a biossegurança nessas duas áreas em específico, doutora Mari Lourdes? A literatura mostra que as áreas de odontologia e medicina são as que são mais expostas e que apresentam o maior número de acidentes com exposição a material biológico. E diante desse cenário, já observando na graduação, por estar na docência e ensinando essa disciplina já na graduação de medicina, nos chamou a atenção o desconhecimento e às vezes até a negligência dos alunos, dos acadêmicos em relação às suas medidas de proteção, coisas que já estão normatizadas, que já são preconizadas e que são as únicas maneiras que você tem de se proteger. Por exemplo, os EPIs. Os EPIs. Diante desse cenário, nós resolvemos estudar esses dois grupos mais vulneráveis e escolhemos os acadêmicos que já estavam nos cenários de prática. Então, alunos de medicina que já estão nos últimos anos dos períodos de medicina, que é o internato, e os alunos de odontologia que já estão na prática do atendimento, que é onde ele tem o maior risco de sofrer algum tipo de acidente. Risco, né? E eu toco novamente na questão dos EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, porque eles garantem justamente isso, né? Um dos mecanismos nessa questão da biossegurança para garantir ou evitar essa situação de risco, não é? Então, por que é tão difícil fazer com que o acadêmico utilize os EPIs? Exatamente, isso é bem interessante porque esse é um dos assuntos do nosso questionário. Nós aplicamos um questionário com 26 questões e abordamos coisas elementares da proteção. O uso da máscara, o uso do óculos de proteção, o uso do gorro. E você vê em determinados aspectos desse, principalmente o estudante de medicina utiliza muito menos do que o de odontologia. Tanto isso reflete no resultado final da nossa pesquisa, que a gente vai falar daqui a pouco de números. Então, se você já negligencia no desenvolvimento de suas atividades, com certeza você está correndo muito mais risco de sofrer o acidente e se expor a material biológico. É verdade, eu acho que a gente já se encaminha para essa questão dos números, doutora Mari Lourdes, porque eu vou perguntar agora, questionar como é que foi dada a metodologia dessa pesquisa, como foi que ela aconteceu.
que o foco, né? Como foi estudado? Quais os caminhos que ela percorreu? Nós aplicamos essa pesquisa em instituições de ensino superior de Maceió, que contemplam os cursos da área de saúde. Escolhemos os 2 cursos, como já falamos, de medicina e odontologia. Fomos até as instituições, aplicamos os questionários diretamente com os estudantes e, diante disso, começamos a fazer o consolidado dos dados. Esse questionário ele contemplava desde a vacina que o estudante é obrigado a tomar na área de saúde, como as atitudes e o que ele conhecia em relação às normatizações de proteção em biossegurança, a utilização dos EPIs e como era que ele tinha conhecimento do que fazer na hora que ele sofria um acidente. Então, o questionário abordava todas essas questões e eles respondiam espontaneamente. E aí começamos a fase da consolidação dos dados. É uma pesquisa quantitativa, mas que foi elaborada de uma forma que você consegue perceber atitudes em relação às questões que foram perguntadas. Diante dessa temática que a gente já vem tratando aqui, que é a utilização do equipamento de proteção individual, na literatura nacional e internacional, a gente encontra um número de acidentes na proporção de 26%, 28% de acidentes do número que é utilizado na pesquisa. Nós entrevistamos numa média de 300 estudantes e desse número, 38% de acidentes foi dos estudantes de medicina e 18% de estudantes de odontologia. Então, vem realmente numa temática coerente com o que a gente vinha observando em relação ao que eles colocavam em relação à proteção, a não usar os equipamentos de proteção individual. E questões básicas, por exemplo, que se fala tanto como o uso do jaleco, né, utilizar o avental de proteção no local de prática, não sair dali com aquilo ali. A gente vê muito ainda essa prática. A gente ainda vê e foi realmente assumido por eles na resposta dos questionários que eles ainda utilizam bastante o jaleco fora dos ambientes de prática. E, doutora Marilourdes, essa atitude, essa tomada de decisão em não utilizar os EPIs ou parcialmente, isso pode refletir na prática profissional? Sim. A gente sabe o número de acidentes que acontecem com os profissionais de saúde, com as pessoas que já estão trabalhando diretamente com o paciente, a gente sabe que é muito alto. Então, se você já traz essa cultura de não se prevenir desde a graduação, você vai chegar na vida profissional de forma relapsa, negligenciando esses cuidados. E isso é uma coisa também que tem que ser muito bem observada do ponto de vista institucional. Envolve vários aspectos da formação. E o estudante de medicina e odontologia, ele o tempo inteiro vai estar em cenário de prática. Então, todos os docentes, em algum momento, precisam abordar essa temática. Isso não é uma coisa específica de quem está com o estudante desenvolvendo a atividade prática lá no ambulatório ou no ambiente hospitalar. Isso é uma coisa que pertence a todo docente desses 2 cursos, principalmente. Então, toda essa constatação mostrou que ainda precisa se fazer algo mais, de repente inserir na matriz curricular, nos conteúdos, fortalecer e reforçar essa questão da biossegurança? Sim. A Faculdade de Medicina do SESMAC é uma das poucas do Brasil que tem essa disciplina que é ministrada por nós no 3º ano de medicina. Eles estudam isso, especificamente esse conteúdo, que são as medidas de proteção na saúde do trabalhador. Além disso, o que é que a gente vê? Precisamos investir na formação dos docentes. Eles precisam entender melhor esses aspectos, inclusive para orientar quando acontece o acidente. Em relação ao acidente, desde que ele já se estabeleceu, já aconteceu, é preciso também que se entenda o fluxo que se vai tomar a partir de agora. O tempo é fundamental. Determinadas patologias que podem estar naquele momento da contaminação, medidas precisam ser tomadas de imediato, às vezes até em 6 horas. As medidas de profilaxia para evitar um dano maior. Algumas situações, por exemplo, a hepatite C,
não tem muito o que fazer, uma conduta mais expectante de observação. Tem toda uma situação que vem disso daí. O próprio estresse que o acadêmico vai passar até 6, 8 meses, 1 ano, até ele ter a alta definitiva de que ele não foi contaminado. A questão de que nem sempre você está diante do paciente fonte, que foi a causa da contaminação, e você vai conseguir levar esse paciente para fazer exames, é uma opção dele querer ou não se submeter àquilo. Então é uma situação de muito estresse na hora que acontece o acidente. A gente percebeu também na pesquisa o desconhecimento do que fazer na hora do acidente. Então isso aí é uma coisa que sinaliza para a instituição que a gente precisa cuidar desses 2 aspectos. Na formação do graduando, também investir na formação do docente e ter esse fluxo de atendimento muito claro na hora que acontece o acidente. Então, além de reforçar a questão do conteúdo e da matriz curricular, é um processo quase de conscientização mesmo, doutora Mari Lourdes? A gente precisa sensibilizar, conscientizar, mostrar que existe. Esses números, quando eles forem publicados, vai realmente causar um grande impacto, porque as pessoas só sabem na hora que você consolida a situação efetivamente. Quando você traz para a academia o tema e começa a olhar, a investigar, olhar com o olhar do pesquisador e ver que você está diante de uma situação que é grave. Porque às vezes o aluno acha que é um ato isolado dele, que só ele faz isso, e o outro faz também, o outro faz também, e o docente, enfim, os profissionais, e aí gera esse quadro apresentado pela pesquisa. É cultural na área de saúde um pouco dessa prepotência de achar que com você não vai acontecer. Alguém vai sofrer um acidente e não vai acontecer nada. Para você ter uma ideia, um dos procedimentos hoje, há algum tempo já que são mais rejeitados, é o reencape de agulha. Você não deve fazer. Você não vai colocar novamente a capinha que cobre a agulha no lugar. Não pode fazer isso, porque é um alto risco de você se furar e adquirir alguma doença, essas de contaminação biológica. Mas a gente teve um número ainda grande de respostas de que as pessoas têm o hábito de reencapar. E na nossa estatística dos acidentes, na natureza do acidente, existiram vários acidentes causados pelo reencape. Então você está diante de pessoas que têm acesso à tecnologia, que estão... Informação, né? De informação, de uma geração que completamente linkada em todo o mundo, em tudo que está acontecendo no mundo, mas você ainda tem atitudes que já são desconsideradas há muito tempo. Então é realmente um longo trabalho de conscientização e que cada vez mais constante, nunca deixar de acontecer. E que não pertence só às disciplinas de saúde pública, pertence a todas as disciplinas que estão na grade curricular do estudante, na matriz curricular do estudante, de medicina, de odontologia e dos outros cursos da área de saúde. É verdade, a pesquisa apontou que já vem sendo feito isso, aponta os caminhos, mas que é um trabalho contínuo, não é intenso também. É preocupante ainda isso na área de saúde. Mas para a gente concluir, doutora Mari Lourdes, eu gostaria de perguntar qual o seu sentimento, qual o reflexo que o mestrado profissional Pesquisa em Saúde trouxe para a sua formação, para a sua profissão. Olha, é uma coisa inusitada, até porque com tantas décadas de formação na área médica, com tantas coisas que eu já fiz de pós-graduação, tantos caminhos que eu já percorri, existia um grande desejo de fazer um mestrado e que nunca era possível. Quando eu entrei nessa instituição, veio essa oportunidade e a gente agarrou com unhas e dentes e assim, eu realmente abracei o mestrado como não a última coisa que eu vou fazer na minha vida, mas como a coisa que eu mais queria. E chegou numa fase em que a gente pôde aliar a maturidade, o desejo de estar fazendo o que a gente queria e estar dentro de uma instituição que nos proporcionou isso, que teve esse olhar para o profissional médico e professor precisando dessa formação. Então, é um diferencial, é um divisor de águas. Hoje você atende um paciente já em outra perspectiva. Hoje eu olho para o meu aluno em outra perspectiva. Hoje o mestrado me deu condições
de trabalhar com os alunos de forma mais tranquila. Hoje a gente tem 6 trabalhos já, filhos desse nosso trabalho de dissertação, que nem foi defendido, já gerando frutos, inclusive em outros estados, com os alunos já apresentando. Então isso é uma satisfação imensa e a gente é muito grato a essa oportunidade que teve e que a gente sabe que abraçou realmente com muito prazer. A gente é que agradece, doutora Mari Lourdes Monteiro, pela sua presença e pelos esclarecimentos trazidos aqui, apontando os caminhos da pesquisa e o que vem sendo foco nesse assunto específico de biossegurança, que é de suma importância para a área de saúde como um todo, mais especificamente medicina e odontologia, como você bem colocou aqui. Muito obrigada, viu? Sucesso aí nesse trabalho. E a gente fica por aqui, você continua ligado no canal MPPS SESMAC, Mestrado Profissional Pesquisa em Saúde, que ainda tem muito a ser apresentado em pesquisa científica. Obrigada e até o nosso próximo encontro.